fica olhando para lá. Você olha para onde você quiser, para a câmera, para onde você quiser. Então, nós estamos aqui no Museu do Vaqueiro, município de São José de Mipibu, no estado do Rio Grande do Norte, com a Ideia Almeida Baile. Ela é natural aqui do Brasil, mas casou-se com um norte-americano, morou um tempo lá nos Estados Unidos da América e está novamente aqui no Brasil. Coincidentemente, ela esteve aqui alguns dias atrás e reconheceu essa senhora que está aqui nesse banner, nesse cartaz, né? Essa pessoa que se chama Severina Fernandes de Góes Veras, foi professora dela quando ela ainda era criança, por volta de 1942 aproximadamente. As datas aqui, se não forem exatas, mas são pelo menos aproximadas. E eu queria o depoimento dela a respeito da dona Teca, essa pessoa que foi sua primeira professora. O que é que a senhora pode me dizer, dona Aide? Olha, eu já tinha 10 anos quando ela foi ensinar no grupo escolar lá de Janduís, e eu já tinha estudado até o que podia estudar na escola, que era até o 3º ano primário. Mas o meu pai conversou com ela que eu queria muito frequentar a aula, mesmo se ela não pudesse me matricular, mas queria que eu frequentasse a aula, porque eu queria ficar na aula. Aí ela aceitou e eu acho que ela me matriculou, eu não tenho certeza. E então, quando terminou o ano escolar, o 3º ano primário, ela me chamou à parte e falou que ela não tinha mais nada para me ensinar dentro do programa de ensino dela, de 1ª a 3ª série primária. E ela me disse, eu posso lhe dar umas aulas, até que eu gostaria de lhe dar as aulas se você quiser. Você vê aqui, ela morava na casa de seu Lorival Gugel, que era vizinho ao grupo escolar. Eu não morava muito longe também. Então, eu ia de tarde, depois da aula eu voltava para casa e depois eu ia lá e ela me dava aula. Aí depois ela foi embora, eu não tenho certeza se ela ensinou 42 e 43, mas talvez ela só ensinou um ano em Janduís. Aí ela foi ser professora em Caraúbas, na sede do distrito escolar. E eu nunca mais tive contato com ela. Daí então, eu sempre tive muita vontade de estudar, mas os meus irmãos homens foram estudar fora. Meu pai voltou em Mossoró para estudar, mas eu era mulher, era mais difícil. Então eu fiquei em casa e de 1941 ou 42 eu não tive aula. Eu não fui mais à escola nenhuma, porque a professora que veio de Caraúbas eu não me interessava. Ela sabia tanto quanto eu, então eu não queria ir para a aula dela. Então, e eu fiquei 10 anos sem ir à escola. Mas quando meu pai resolveu mudar para Mossoró, em 1949, aí chegou lá, eu conversando com a minha prima, eu falei que eu tinha muita vontade de fazer o ginásio, mas eu não tinha o curso de admissão completo e eu não queria ficar 2 anos estudando o curso de admissão. Então, ela disse, olha, se você for fazer como é que chama? É exame de admissão, O na exame de época. admissão, eu tenho um amigo meu no Rotary Club, que ele é muito bom, ele é advogado e ele é professor também. Então ele pode fazer um teste com você, ver o seu conhecimento. E quem sabe, você passa no teste, e você passa no exame de admissão e você entra no ginásio. Então eu fiz isso. E eu passei no primeiro lugar. Quer dizer, ele quando fez o teste comigo, eu falei, eu nunca fui muito boa em matemática, eu não gosto de matemática. Ele disse, não, mas você não precisa de nada. Você pode fazer o exame de admissão, eu me responsabilizo. Você vai passar. E eu passei numa turma de 100 e tanto, sabe? O nosso grupo era 101 entrou para fazer o ginásio da Escola Normal de Mossoró, ginásio estadual. Então, eu passei no primeiro lugar. E aí estava eu com 17 anos, ia fazer 17 ou 18, não me recordo quanto era. Mas eu passei do teste e fiz o ginásio. E depois do ginásio eu fiz o curso de professora. E daí então eu não parei mais, né? Eu sou hoje o que eu sou, eu devo ao incentivo que ela me deu.
assim, e também o conhecimento que ela me deu de eu saber aquelas coisas chaves que fizeram o curso de admissão. Os que fizeram o curso de admissão sabiam, eu também fiz, e não fiz, mas eu passei. Então eu agradeço muito a ela e eu sempre admirei muito ela. Ela era uma professora muito bonita, andava muito cheirosa e muito bem vestida. Ela estava sempre muito bonita na escola. Todos os alunos, meninas e meninos, gamaram por ela. E, desculpe a expressão, mas foi isso mesmo. Então, e, além de tudo, ela era muito boa, ela era muito humana, eu nunca vi ela desprestigiar nenhum estudante ou humilhar. Se ela precisava dar um reforço ao estudante para ele aprender mais ou porque ele estava fraco, ela não dava humilhando. Ela dizia, seu fulaninho, você fica aqui comigo um pouco, que eu quero conversar com você. Aí ela ajudava aquela pessoa, ou então ela pedia a um aluno que sabia mais, que ela sabia. Eu mesma fui convidada para ajudar a gente, sabe? Então, para ajudar aquele aluno, para ele acompanhar a turma. Mas ela nunca, eu não me lembro de jeito nenhum de ter escutado nunca a Dona Teca tratar nenhum estudante que não foi humanamente como gente. E com o respeito devido de estudante e professor. E ela foi muito querida, tanto pelos estudantes como pelos pais dos estudantes. Esse é meu depoimento. Muito bem, parabéns. A senhora trabalhou também com outros educadores aqui no estado, com outros projetos? Ou foi só, você se formou Eu estudei, fiz o curso de professora e como eu tirei uma nota muito boa, então eu ganhei uma bolsa de estudo para eu fazer uma especialização em jardim de infância no Rio de Janeiro, uma especialização de 2 anos. E o meu interesse era a gente fundar o primeiro jardim de infância em Mossoró quando eu voltasse da minha especialização. Que eu sempre fui ativa como estudante. Como estudante, a gente começou muito movimento de educação em Mossoró. E, tanto pela União de Estudantes como pela Ação Católica de Estudantes. E daí, então, eu era louca por educação. E por direito, eu tinha direito a essa bolsa de estudo. Quem tirava primeiro, segundo lugar, ganhava uma bolsa de estudo para uma especialização. E quando eu fui para um congresso em janeiro, eu graduei em dezembro, em janeiro foi um congresso de estudantes do Nordeste em Maceió. E quando eu voltei, eu desci do avião em Natal para regularizar os meus papéis de professor e de estudante para eu ir para o Rio de Janeiro, para aquela bolsa. E a minha decepção, quando eu fui falar com o doutor Tarcísio Maia, foi ele dizer que a bolsa não era minha. Ele tinha dado a Salete Queiroz, que era minha colega, inclusive de Ação Católica. Uma menina espetacular, mas ela nem estudar na normal, ela não estudou muito. Só estudou 3 anos. Então, politicamente, ele deu a bolsa a ela sem consultar a minha. Então, eu fiquei muito revoltada e rasguei meu diploma de professora e joguei no birô dele e fui embora. Daí, então, eu resolvi que eu nunca ia trabalhar como professor, mas eu não deixei de trabalhar como educador. Eu fui educador de base. Então, eu fui para o Espírito Santo, fiz um curso de 1 ano com o professor Lourenço Filho e voltei para o Rio Grande do Norte. Trabalhei no Rio Grande do Norte de 1958 até 63 em educação de base e na extensão rural, usando todos os meus conhecimentos de educador, mas não com a classe e dependendo de nomeação de político nenhum. Então, eu não posso dizer que eu não estudei como educador, trabalhei como educador, porque até com Roberto Freire... Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire eu trabalhei. Com toda essa gama aqui de Natal, Paulinho Guerra, e um bocado de estudantes que depois foram. Nós trabalhamos junto para a gente ter um Brasil mais conscientizado, mais consciente. O meu trabalho específico no Brasil
até 1963, mesmo em plena 66, mesmo em plena ditadura militar, foi um trabalho de base de educação, conscientizar o homem do Brasil que o Brasil é nosso e nós que temos que trabalhar para ele ser melhor do que o que é. Cada um de nós dá tudo o que a gente pode para melhorar esse Brasil. Então, eu trabalhei com muitos educadores, mas não assim em nível escolar. O Paulo Freire, Unidos, não. Paulo Freire, a senhora conheceu pessoalmente? Conheci, pessoalmente. Conheceu aonde? Eu tinha todo a carteira, o esquema que ele fez de slide para a gente conscientizar. Sim. Eu trabalhei em conscientização, inclusive no estado do Rio, que é o pior estado de politicagem do mundo, sabe? Sim. Mas eu trabalhei, porque eu nunca deixei de trabalhar, mesmo sabendo que era perigoso, sabe? Só que eu me policiava, né? Eu lia tudo do Ministério da Educação e meu trabalho era todo baseado neles, sabe? Quando você é inteligente, você sabe fazer, né? E conheceu Paulo Freire aonde? Aqui mesmo, em Angicos? No Rio Grande do Norte. Ele veio dar palestras. Depois ele foi... Quando eu já estava morando nos Estados Unidos, que eu fui morar nos Estados Unidos em 1970. Mas eu estudei nos Estados Unidos também. Eu fui passar um tempo por lá, sabe? Antes, em 62, 63. Então, eu conheci, quando eu saí daqui, ele não estava mais aqui no Brasil. Ele já tinha ido embora, né? Exilado. Foi convidado a retirar o Brasil. Foi exilado. Eu tentei assistir palestra dele em Nova York, mas era uma fila tão grande que eu não consegui. Que ele dava curso lá, sabe? O Brasil não valorizava, né? E o povo de fora valorizava. Ele vinha lá da FAO e dava curso nos Estados Unidos. Era convidado especial. Para dar curso. Bom, eu quero agradecer pelo depoimento. Agora eu gostaria de um outro depoimento seu, já que estamos aqui no Museu do Vaqueiro, que é coisa relacionada à pecuária nordestina. É sobre uma história que, digamos, é difícil assim, de comprovar, principalmente de maneira assim, científica. Antigamente tinha, em todas essas fazendas aqui do interior, aquelas pessoas que certamente tinham uma certa mediunidade, que na época não era aceito isso, nem se chamava dessa maneira. Eles conseguiam curar doença de animais, bicheira de animais, pelo próprio rastro do animal. Chegava até, inclusive, a dificultar o andamento de um animal, de um cavalo, que chamava-se piar o cavalo. Se a senhora sabe de alguma história desse tipo, já que a senhora é de uma região onde tem muito relato dessa natureza. Olha, eu morei em Janduís até a minha idade de 17 anos, 16, e mais ou menos quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu suponho que era mais ou menos essa idade, houve um caso muito, assim, muito arrojado de tiros lá em Janduís. E meu pai era uma pessoa que era amigo de todo mundo, muito respeitado. E o senhor que deu um tiro no Vera, esse caso envolvia mulher no meio. Então, ele saiu correndo e chegou na casa do meu pai e ele disse: Antonino, eu estou apavorado, eu tenho que fugir, eu acabei de balear Murilo. E eu não posso ficar aqui, porque eu estou no meio do Saldanha. Aí papai disse a ele: olha, está aí o Bodega. Monta em Bodega. Bodega era o cavalo. Bodega era um cavalo muito bonito, branco, de Otto Maia. Um cavalo bonito mesmo, né? Ele disse: você monta no cavalo e se manda para Caraúba. Você sabe o caminho. Então, e deixa o pau quebrar, porque ninguém ainda não sabe. Então ele montou no cavalo e foi embora. E papai disse a ele: eu falo com o outro, pode deixar. Então, aí ele foi embora e até metade do caminho, o cavalo foi como ele queria, né? Então, mas teve uma hora que o cavalo parou e ficou rodando. Ele disse: Antonino, eu não sabia mais o que... E ele conhecia cavalo, Gilberto, o rapaz que estava no cavalo. Ele sabia andar a cavalo, ele era da família Marcelino, de Mossoró e da zona do oeste, lá de Martins, qualquer lado. Então, aí ele disse,
E eu fiquei louquinho, aí eu comecei a me valer de todos os santos que a minha mãe conhecia para ajudar aquele cavalo, porque ele só queria voltar ou então rodar. Aí ele deu uns pulos e ele chegou na fazenda de Arlindo Tagino, que era já mais da metade do caminho, perto de Caraúba, sabe? Aí ele chegou lá e falou a dona Frasquinha, que era a mulher de Arlindo Tagino, isso era dia da feira de Jean Luís. Então ele disse, dona Frasquinha, olha, veio um bocado de bandido, não é bandido não, de jagunço, pistoleiro. De pistoleiro atrás de mim para me matar, porque eu acabei de matar um Vera, então um Saldanha. Então ele veio aqui atrás de mim. Aí ela disse, suba naquele sorte, pega esse rifle e fique lá, e deu um saco de bala a ele, e fica lá esperando e deixa o resto comigo. Ela se armou, aí chegaram assim, um bocado de capanga, né? Capanga. Aí ela disse, aí disseram, eu quero o homem que está aqui, que o cavalo está aqui, até esse é o cavalo que ele fugiu. Ela disse, ele está aqui sim, agora vocês subam e vão pegar ele. Mas antes vocês vão passar por cima do meu cadáver, porque cada um que vem aqui eu vou atirar, mas eu mato todinho, não tem essa conversa. Ela fez isso mesmo, viu? Como era o nome dela? Francisquinhas Tagino. Tagino não, a mulher, Tagino, a mulher de Arlindo Tagino. Aí ela era uma mulher muito calma, mas ela assim, muito decidida. Você sabia que ela, se precisasse, ela fazia. E os ladrões, os capangas não entraram. Aí depois Gilberto contou ao papai. Gilberto era irmão de doutor João Marcelino em Mossoró. Certo. Então, quando a dona Francisquinha pegou o Arlindo, ela mandou levar ele em Caraúba e mandou avisar para levarem de carro imediatamente para Mossoró. A dona Francisquinha, sabe? Pegou uma pessoa. Aí levaram ele e ele levaram ele de carro correndo para Mossoró. Quando ele chegou em Mossoró, o Gilberto, aí o Murilo estava chegando, assim, aí chega o Beni Saldanha, que era primo de papai também, atrás de Gilberto. Ele disse, olha, o Gilberto está aqui e você volta e vai pegar seu irmão, vir trazer para eu tratar, porque, não, eles levaram o Murilo para o hospital em Mossoró. Ele disse, olha, meu irmão ainda não chegou, agora se meu irmão for morto, o seu irmão vai ser morto por mim. Eu quem matou ele aqui. Eu, médico, matou ele. Aí o Beni Saldanha ficou louquinho, né? Pegou o carro e se mandou para mandar ninguém mexer com o Gilberto. E assim que o Gilberto chegou em Mossoró. E ele quem contou a papai. E olha, papai não mentia. E Gilberto era uma pessoa de toda confiança, sabe? Ele estava lá trabalhando para os Fernando, da companhia de algodão deles. Fernandes? Fernandes. Não era nem fazenda, eles descaroçavam algodão, né? E o Gilberto era fiscal, ele estava lá porque era da família, né? Era tudo da família. Fernando, o irmão dele, era Fernando Marcelino, ele também. Então, aí Gilberto contou ao papai. Pois tá bom, eu aí quero... teve essa história, por isso que eu lhe perguntei. Então esse cara, aqui você sabe a história de piar cavalo, porque eu era pequeno, mas eu nunca esqueci isso, você sabe? Tem essa história e, digamos, nesse caso aí, desse acontecimento, já... Você não tem que contar tudo, né? Mas... Não, já tenho relatos de outras pessoas que falaram também nessa... De piar? De quem piou esse cavalo, entendeu? De quem tentou piar esse cavalo, que foi o velho Matias, que era morador. Que eu ouvi falar nesse velho Matias, eu tenho a impressão que papai falou nele. Pronto, sabe? era o velho Matias, que inclusive eu tenho uma fotografia parece que dele lá em teve uma cima. coisa que papai falou, que o velho, parece que o velho teve um troço, quando ele estava lá, porque ele ficou rezando, fazendo essa então, aí parece que, deve ser que quando o Gilberto conseguiu se livrar com as orações também dele, das santos dele, né? E aí o velho pediu com muita fé, né? Deve ser, né? O Gilberto Europeu, eu me lembro dele, era um homem espetacular, sabe? Uma pessoa pacata, sabe? E o pior é que a namorada de Gilberto era prima de papai, era filha de tia Bertolda Almeida, Severina. Sim. E ela namorou com o Murilo a vida toda, e Murilo não quis casar com ela, e ela foi dizer, olha, eu não quero mais namorar com você. Porque eu não quero mais, ela era novinha, né? Aí eu não quero mais perder tempo com você. Aí apareceu o Gilberto lá, chegou para fazer esse trabalho da Companhia Fernandes, né? De algodão. Aí ela ficou namorando. Aí o Murilo chegou e quando ele viu Severina namorando com
com o Gilberto. ele puxou o revólver para matar Gilberto, né? Gilberto revidou. Mas a Gilberto tinha uma mãozinha, eu sei lá, papai disse que era uma mãozinha, um trocinho bem pequenininho, viu? Que ele só não matou o Murilo por isso, viu? Que era uma balinha bem pequenininha, pegou aqui, mas não matou. O cara ficou ruim, mas não morreu, sabe? Então, aí foi legítima defesa, né? Legítima defesa, mas até que ele provasse que era legítima defesa, Ainda já mais tinha na matado terra, a raça todinha, né? nas terras dos Saldanha. E enquanto isso, Bertolda fugiu com Severina e foi bater em Mossoró também. E ele não tem mais negócio com Severina, né? Com medo, né? Com medo de ele ir lá matar ele. Coitada de Severina. E Severina casou com o primo dela. Que tem um bocado de... Que a Noêmia, essa mulher que eu estou falando, Noêmia e a Rita, eram casadas com o irmão do marido de Severina. Que é da fazenda lá de Açu, Maneco Almeida, que tinha uma fazenda que é Canto Fino, que naquela região do Açu, a fazenda grande, né? Então, os filhos dele, todos moram aqui em Natal. Tem neto padre, freira, porque essa família dá um bocado de padre e freira, viu? Eu não sei se vocês viram falar. Era moda na época. E irmã auxiliadora, que era a chefe das freiras das Neves. Não. Ela não era chefe, era supervisora, não, era superiora. Sim, madre superiora. Era filha desse Mandeco, padrinho Mandeco, que por sua vez era casado com uma nóbrega Pimenta, de Caraúba. Assim. Então você vê que no tudo fim, misturado. Tudo primo, tudo parente. Tudo parente. Eu lembro do livro do Dé. Olha, eu conheço a metade do povo que tem lá. A saga dos Benevides. Não é? Mas não só são os Benevides, não. Não, sei que vai Carneiro, tudo. Pimenta, como é o nome daquela outra? Ramalho, que eu nem sabia que Ramalho estava no meio dessa. No meio. O Ramalho também. Pois, dona Aidé, vou terminar aqui a nossa gravação. Quero lhe agradecer, viu, em nome desse projeto chamado Museu do Vaqueiro, que foi de muita importância esse seu depoimento sobre essa senhora Severina Fernandes de Góes Veras, que também era minha tia e madrinha, né? Foi muito obrigado e vou depois... Marco, você não viu o meu assombro quando eu cheguei aqui no museu, que eu entrei aqui A primeira pessoa que eu vi foi... Eu só vi ela, nem vi Benvenuta. Aí eu olhei assim e disse, Dona Teca, o que é que ela está fazendo aqui? Ela foi a minha primeira professora. E a minha irmã disse assim, não, você está enganada, ela é Dona Teca, você não conhece ela. Aí eu olhei o nome e disse, olha aqui uma coisa, olha o nome Severina, dela. Tá ali, Severina Fernandes, aqui embaixo. Então, Severina Fernandes de Góes Eu disse, é essa daqui, é exatamente ela, ia ser Benvenuto. Eu olhei para ela e disse, é Benvenuto, o parente de papai. Primo de você. Então eu tive uma surpresa tão grande que você nem imagina. A gente tem que resgatar esse tipo de coisa, senão desaparece, né? É. E aí a importância, digamos, para os nossos parentes, filhos, né? E outras pessoas que um dia foram Eu queria dar uma sugestão. É que você podia publicar um folder, um folheto simples e distribuir com certas pessoas em Janduís, assim, pessoas chaves, né? Por exemplo, pode dar para a família Gugel, como a Lorinalda, que é casada, que é junto com Vera, né? Com o primo, eu estou chamando o primo. Enoque, que era professor aqui da universidade, Enoque, Saldanha. Sim. Então, a Teca morou na casa dela. Deve ser que ela era criança. Então, eu acho que o pessoal de Janduís vai lhe dar muitos depoimentos, mesmo do pouco tempo que ela morou em Janduís. Imagina ela, porque ela foi muita feira em Janduís, deve ser quando era casada, né? Foi. Porque aquela gente ia à missa lá em Janduís, então eles conhecem muito mais do que você imagina. Talvez